Se você puder aí pegar a sua Bíblia, tá certo? E poder ler junto comigo aqui para a gente poder meditar um pouquinho, fique à vontade. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35 ao 43, diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Uma história maravilhosa que as Escrituras nos contam. Essa história está em Mateus, em Marcos e em Lucas. É interessante observarmos o que é que está acontecendo aqui. Jesus, ele vinha da região da Galileia e ia para Jerusalém. Ele já tinha predito aos seus discípulos que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. E Jesus, ele está passando por essa cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade importante naquela época. Eu acho que os irmãos vão se lembrar quando o povo de Israel entra na Terra Prometida. Josué vence aquela guerra com o povo de Jericó. E nessa época aqui de Cristo, Jericó, ela ainda existia e existe até hoje. Uma cidade muito importante na época de Cristo. Era uma cidade de passagem para quem ia para Jerusalém e quem descia de Jerusalém para ir para a região da Galileia. Jesus Cristo, ele fez algumas coisas ali na cidade de Jericó. Por exemplo, a história de Zaqueu. Zaqueu era de lá de Jericó e Jesus salva Zaqueu. Jesus vai para a casa de Zaqueu e opera aquela salvação na vida de Zaqueu. E nessa cidade também há essa cura. Lá em Mateus vai nos registrar, vai nos dizer que havia 2 cegos. Jesus, ele estava passando por Jericó e já na saída de Jericó, ele encontra com esses 2 cegos pedindo esmolas e Jesus Cristo opera esse grande milagre. Aqui em Lucas e também em Marcos, eles vão relatar a história de um dos cegos que foram curados, que é justamente a história de Bartimeu, que era filho de Timeu. Lá em Marcos vai dizer isso pra gente. E este homem, que provavelmente em algum momento da sua vida ficou cego, né? Porque diz aqui que ele pediu a Jesus que voltasse a enxergar. Então isso quer dizer que em algum momento ele enxergava, né? Ele enxergava, mas perdeu a sua visão, estava pedindo esmolas na estrada e Jesus, já saindo de Jericó, embora aqui diga, né, que aconteceu ao aproximar-se ele de Jericó, isso quer dizer que Jesus ia passando pela cidade de Jericó, vinha lá daquela região, como eu falei, da Galileia, porque Jesus ia seguindo para Jerusalém, para ali ser entregue pelas autoridades para ser crucificado. E aqui Jesus vai com uma multidão e com seus discípulos, e acontece que esse homem que está ali pedindo esmolas, ele ouve um barulho de uma multidão e pergunta o que é que está acontecendo. E as pessoas dizem: é Jesus que está passando por aqui.
Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus passa, irmãos, milagres acontecem. Aonde Jesus passa, maravilhas são realizadas. Aonde Jesus passa, a cura, a libertação, a salvação, coisas grandiosas acontecem aonde Jesus passa. E que Ele possa também estar sempre na nossa vida, na nossa casa, para que grandes coisas nos aconteçam através desse ser maravilhoso, dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui diz que uma multidão acompanhava Jesus. Anunciaram-lhe que Jesus passava, Jesus o Nazareno. E este cego, irmãos, começa a gritar, começa a chamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E provavelmente esse homem, esse cego, Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus estava curando, que Jesus estava operando milagres, a ponto dele acreditar que se ele chegasse a Jesus e fizesse aquele pedido a Jesus para que tivesse a sua visão de volta, Jesus iria atendê-lo. E ele não perde a oportunidade. Assim também precisamos aproveitar as oportunidades, querido. Jesus está conosco. E é interessante que Jesus, ele faz um pedido ou faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus, ele continua perguntando para cada um de nós: o que quer que eu te faça? Qual é o seu pedido? Qual é a sua necessidade? O que é que você está precisando para que eu possa realizar na sua vida? Jesus, ele é poderoso para curar. Jesus, ele é poderoso para abençoar a nossa vida. Mas acima de tudo, queridos, Jesus é poderoso para nos dar salvação, o maior presente que alguém pode receber. Eu não sei se você já pediu isso a Jesus: Senhor, eu quero ter certeza da minha salvação. Senhor, eu quero ter a certeza de que quando eu partir daqui, eu vou estar contigo, porque a Bíblia diz que estar contigo é incomparavelmente melhor. Não sei se você já pediu: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, transforma o meu viver. Eu quero viver para ti. Eu não quero, Senhor, viver como uma pessoa que não te conhece. Pelo contrário, eu quero te servir. Você já pediu isso a ele? Perceba que o cego pediu algo que era necessário para ele. Ele disse: Senhor, que eu torne a ver, porque se eu enxergar, com certeza a minha vida vai mudar, porque eu voltarei para minha casa, eu não precisarei pedir esmolas. E aí Jesus, além de curá-lo fisicamente, de abrir os seus olhos fisicamente, Jesus também abre os seus olhos espirituais, porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Perceba que aquele homem sabia quem era Jesus, porque ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Se Jesus era filho de Davi, aquele cego estava dizendo, Bartimeu estava dizendo, que Jesus, ele era da linhagem real, da descendência real, da genealogia do rei Davi. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo: eu sei que tu és rei, eu sei que tu és o Senhor, porque tu és filho de Davi, tu és da linhagem real. E eu sei que tu és o Messias prometido, que haveria de vir para nos curar, para nos salvar, para restaurar o reino a Israel. Sabendo disso, aquele homem, Bartimeu, diz: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui a história vai dizer que os que estavam ali no caminho, quando aquele homem estava clamando por Jesus,
tentaram abafar o seu grito. Tentaram dizer: não, te cala, o mestre não vai te ouvir. Às vezes, querido, tem pessoas assim na nossa vida, que não acreditam em Deus, não acreditam no poder de Deus, querem impedir o agir de Deus, querem nos desanimar de servir a Jesus. Não, isso aí não tem importância não, deixa isso para lá. Deus não se preocupa com isso não. Para que ir para a igreja? Homem, vá não, fique em casa. Querem nos desanimar quando nós estamos à busca de Deus, à busca de Cristo Jesus. Não, vá hoje não, fique em casa, tu estás cansado. Queridos, não importa. Precisamos buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos do Senhor. Que nada nem ninguém nos impeça de buscarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse homem chamado Bartimeu, ele não desiste. As circunstâncias da vida, queridos, as barreiras que surgiram não impediram ele de ir até Jesus, de continuar clamando para receber a sua cura, a sua salvação. Assim também somos nós. Que as lutas desta vida, que as tribulações que nós passamos não impeçam da gente buscar a Deus, da gente ser abençoado por Deus, da gente clamar a Deus. Não. Que a gente vença as barreiras, que a gente vença as lutas, as tribulações do dia a dia. E alguém já disse que sem luta não há vitória, né? Então que a gente lute com a certeza de que seremos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E esse homem se chega até Jesus, se prostra diante de Jesus, reconhece o senhorio de Cristo e pede ali: Senhor, me cure, restaura a minha visão. E Jesus com amor, Jesus com compaixão, Jesus, que é aquele que é cheio de misericórdia, que é cheio de graça, olha para aquele homem. E como diz a palavra do Senhor aqui, Jesus diz: recupera a tua vista, recupera a tua visão. Queridos, Deus é aquele que restaura. O que é que você perdeu que você precisa que Deus restaure? O seu amor, o seu primeiro amor para com Deus, de quando você se converteu, que você estava animado, sabe? Tinha o desejo de vir à casa do Senhor, tinha o prazer de pregar para as pessoas, de falar de Jesus, tinha o prazer de ouvir hinos, mas parece que isso esfriou. Peça a Deus: Senhor, recupere esse prazer de te servir. Eu quero voltar a ter prazer em te louvar, em falar de ti para as pessoas, em subir à tua casa. Peça isso a Jesus. Ou você perdeu alguma coisa que você tinha, que era tão importante para você. Peça a Deus que Ele recupere. Você perdeu a saúde, peça a Deus: Senhor, eu preciso de saúde para te servir. Está com algum problema, peça a Deus: Senhor, resolve esse problema aqui para que eu possa te servir. E é interessante observarmos que Jesus Cristo não somente recuperou a vista ao cego, mas Ele disse: a tua fé te salvou. A fé, queridos, pode nos curar, mas principalmente precisamos da fé que nos salva. A fé salvífica. A fé que nos mostra e nos faz crer no que Jesus Cristo fez por nós, ao ir até aquela cruz, a derramar o seu sangue, a como sacrifício, como Cordeiro de Deus, que foi imolado. Precisamos crer no seu sacrifício, na sua morte vicária, na sua justificação, na redenção, na libertação, na remissão dos pecados. Precisamos ter fé na obra redentora de Jesus.
Precisamos crer quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a luz do mundo, o pão da vida, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição, o bom pastor, a porta das ovelhas, o Verbo de Deus. Esse é Jesus, em quem devemos colocar o nosso coração, em quem devemos crer, em quem devemos confiar totalmente. Assim como esse cego, Bartimeu, confiou em Jesus para curá-lo, para salvá-lo. Precisamos também crer nesse Jesus que cura, que liberta, que opera milagres e que principalmente nos salva, porque a nossa salvação é o maior milagre que Deus opera na nossa vida. Que Deus nos abençoe.